Olá pessoal, bem-vindos. Hoje vamos ter uma visita especial, numa semana especial. Iremos fazer uma visita num lugar conhecido com o nome de Tumba de Raquel, ou conhecido em hebraico, Kever Rachel. Nessa primeira imagem que temos aqui à nossa frente, vocês vão poder ver um mapa de Israel. Nesse mapa de Israel que encontramos algumas coisas curiosas. Vamos ver primeiro do nosso lado direito em hebraico aqui, em seta vermelha, o caminho que o patriarca Yaakov, quando vem para a terra de Israel, depois que ele casa com sua esposa Leia e depois com a sua irmã Raquel, passagens bíblicas, personagens bíblicos, depois de ter já 11 filhos, homens nascidos e uma filha mulher, no caminho, quando ele chega no caminho entre Hebron, entre Shem em direção a Hebron, conta a Bíblia que ele vai ter mais um filho e sua esposa Raquel acaba falecendo nesse parto. Assim descreve a Bíblia, passagem que tem no livro de Gênesis, assim diz em hebraico, Vatamat Rachel, Vatikvar Baderech Efrata, que morreu Raquel e foi enterrada no caminho de Efrata, que é a cidade de Beit Lechem, e Beit Lechem, assim descreve a Bíblia, no livro de Gênesis. E Vayetzev Yaakov Matzeva al Kvurta, e Jacó fez uma tumba, um memorial, uma Matzeva, na sua lugar onde ela foi enterrada, na sua tumba, e ela é a tumba de Raquel até os dias de hoje. Assim descreve o livro de Gênesis. E depois vai repetir mais uma vez que foi no caminho de Efrat, em direção a Belém. Então aqui a gente tem o nosso mapa, o caminho que Jacó faz à nossa direita, de Shem, Betel, Jerusalém, Hebron. Temos o mapa do meio das tribos de Israel, onde nós encontramos a tribo de Benjamim e a tribo de Eudá. Benjamim é o filho que nasce de Raquel quando ela nasce. Ben-Oni, assim diz a Torá, que ele é filho do sofrimento. Na hora que ela nasce, ela morre no parto, e Jacó, então, escolhe o nome de Benjamim, originário do nome Ben-Oni, de um filho que nasceu do sofrimento, da morte dela. E esse Benjamim vai receber um pedaço de terra, como todos os filhos de Jacó, as 12 tribos, que também se encontra vizinho de Judá, do reino da tribo de Judá, e era o caminho por onde Jacó passou, que fica ao norte de Jerusalém. São nas montanhas que a gente conhece da Judeia e Samaria. Esse lugar conhecido onde ela morreu, Raquel, se criou um memorial, a tumba, como diz a Torá, até os dias de hoje. Nós encontramos aqui uma imagem do lado masculino e do lado feminino, a tumba dividida nos dias de hoje para as pessoas poderem rezar. E nessa semana específica que nós vamos agora começar, no dia 11 do mês de Reshvan, é quando se lembra a data de falecimento de Raquel, esposa do nosso patriarca Jacó, Rachel Imeino, como assim a gente costuma dizer. Algumas imagens curiosas de como era a tumba. Temos aqui à esquerda como era desenhada a tumba em 1880, antes na verdade, daqui já é uma reforma feita por Montefiore, à direita, 1840, como era antes da chegada de Moisés Montefiore. Moisés Montefiore é um personagem que chega no final do século XIX, um filântropo inglês que patrocina muitas reformas e obras em Israel, em Jerusalém especificamente, mas também na tumba de Raquel. Vocês podem ver que ele ampliou do que era a imagem desenhada para o que é a da esquerda, já após a chegada de Montefiore. Aqui a gente já tem, no finalzinho do século XIX, uma fotografia que foi colorizada, ela era em preto e branco, foi colorizada, e a gente tem aqui a imagem de como que é a tumba de Raquel. Inclusive se encontra uma pedra com dizeres em hebraico, reconhecendo a obra feita pelo filântropo esse Moisés Montefiore. Diz assim a pedra, a tradução se encontra: essa é a casa que foi construída pelo grande príncipe de Israel, Sir Moses Montefiore, pode brilhar sua luz, e sua esposa, a filha dos reis, senhora Judite, pode merecer ver o justo Messias. Assim, uma tradução mais ou menos ao pé da letra do que foi escrito em hebraico, numa pedra
que tem lá na tumba de Raquel, na obra antiga. Essa obra foi evoluindo. No final do século XIX, essa é mais uma foto que a gente encontra com caravanas de camelos, que se encontra do lado da cidade de Belém, cidade histórica também, desde a época do rei Davi até os dias de hoje, lugar de peregrinação do mundo cristão. Uma foto do século XX aqui, nos anos 30, a obra da tumba de Raquel, já ampliando um pouco mais, a gente pode ver que tem um pouco de tumbas ao redor, porque é uma região que era de cemitério, uma tradição, as pessoas iam enterrando em regiões únicas, então ali era um lugar provavelmente que Raquel, enterrada há quase 4.000 anos, foi se estendendo ao redor também outras lápides, outras tumbas de outros personagens ao longo da história. Uma foto que temos um pouco mais moderna, no século XX, antes de nascer o Estado de Israel, em 1944, são soldados judeus que estão alistados no exército britânico, é a chamada Brigada Judaica, que lutou na Segunda Guerra Mundial junto com os ingleses. Estão dentro do exército britânico, estamos falando do período que os britânicos controlavam a região da Palestina, o mandato britânico na Palestina, e em 1948 vai nascer o Estado de Israel, e essa região onde vocês estão vendo na foto é tomada pelas legiões jordanianas. No Jordânia é um país que nasce na virada do ano de 21 para 22, 1922 já existe o país Jordânia, era o reino Hashemita da Jordânia, era conhecida com o nome de Transjordânia, muda o nome para Jordânia, e quando os ingleses vão embora, eles ocupam parte do que era a terra de Israel, conhecida hoje em dia na linguagem popular como Cisjordânia, e essa região ficou até 1967 baixo o domínio jordaniano, até a famosa Guerra dos 6 Dias, onde o Estado de Israel expulsa os jordanianos para o outro lado da margem do Rio Jordão, e os lugares sagrados históricos bíblicos voltaram a ser controlados pelo Estado de Israel. Em 1978 já tem uma imagem mais próxima do que a gente conhece hoje, já passou por umas reformas também nos últimos anos, mas assim é o caminho, bem na estrada que leva entre Jerusalém e Hebron, no meio do caminho Betlehem, assim era a tumba de Raquel. Hoje em dia, com reformas feitas depois dos acordos com os palestinos nos últimos 20 anos, foi ampliada essa região, sitiado, protegido, até porque Belém passou para o controle da autoridade palestina, e a tumba de Raquel se encontra como se fosse uma ilha do lado da cidade de Belém, então é outro lugar. Realmente está totalmente diferente de como é. O interior continua igual, e aqui no interior tem uma coisa muito curiosa que eu queria apresentar para vocês. Do lado esquerdo temos aqui uma arca onde fica o Sefer Torah, e tem exposto uma cortina que foi feita com a doação desse vestido de noiva que vocês estão vendo, e vem escrito na cortina o nome de quem era a noiva era Nava Applebaum, essa menina que vocês veem na foto, à direita, com seu pai, David Applebaum, um médico americano israelense, que era também rabino, era diretor do hospital Shaarei Tzedek, no departamento da sala de emergência, e tanto ele quanto sua filha, num jantar véspera do casamento dela, na noite anterior do casamento, saíram para jantar junto, pai e filha, e lamentavelmente nesse dia 9 de setembro de 2003, um atentado terrorista em Jerusalém, explodiram o restaurante, e ela com o pai falecem. Sua roupa de noiva, então, é doado, e fizeram na tumba de Raquel uma cortina, e assim ficou um memorial também, lembrando um pouco dos episódios, porque era uma menina que cuidava de tratamentos de Hesed, uma menina que atuava muito na área de benevolência, junto com seu pai também. A matriarca Raquel, especial, está diferente das outras matriarcas que estão enterradas todas em Me'arat HaMachpelah, em Hebron. A matriarca Raquel está enterrada no meio do caminho, separada dos outros patriarcas e matriarcas.
e alguns vão dizer que justamente o motivo principal é porque ela é a mãe que está no caminho, ou seja, a matriarca dos judeus que estão no caminho, na jornada. Grande parte dos judeus estão na sua jornada fora da terra de Israel ainda, e curiosamente, assim diz o profeta Jeremias, quando o exílio se dá com a invasão de Nabucodonosor, diz que Raquel, uma voz, né, Kol Beramah Nishma, uma voz com choro se escuta, que era Raquel chorando pelos seus filhos saindo para o exílio, e diz o profeta Jeremias que ela chora esperando que seus filhos voltem para as suas fronteiras. Então, Raquel é a matriarca que está orando e olhando por todos os judeus da diáspora. Por isso que nessa data especial, do dia 11 de Reshvan, que agora nessa semana, muitas pessoas se colocam a rezar pela memória de Raquel e pedir para que ela, do seu lugar celestial, ore por nós, proteja a todos nós. Então, é um lugar especial de grande peregrinação. Vale a pena, numa próxima oportunidade que vocês vierem para Israel, que vocês venham conhecer a tumba de Raquel. Vai ser um grande prazer poder mostrar e contar outras histórias mais que se encontram nessa região, um espaço muito bonito. Bem-vindos e um grande abraço.